cumprimentar também o Eduardo e a associação por esse esforço. Eu me sinto parte disso, né? Assim, começamos esse movimento há alguns anos atrás, e já fizemos dois seminários importantes. Um que foi para discutir Estado e planejamento, outro que discutiu sociedade e planejamento, teve uma abertura, certo, maior, e agora discutir sistema de planejamento, entendendo o momento também que é a carreira passada. Eu acho que isso tem servido para a gente... bom, eu acho que como carreira a gente não tem muitos consensos entre nós, certo? Eu acho que a gente tem que conhecer isso, mas um espaço de debate, reflexão, é sempre válido. E embora não tenhamos muitos consensos, alguns a gente tem conseguido, acho que, criar nesses espaços, eu diria assim, uma importância do planejamento, reforço do planejamento e o reforço das relações institucionais para a construção desse planejamento, certo? Isso tem tido um rebatimento institucional por dentro da SOF, da SPI principalmente, que é onde a carreira se estabelece com mais presença. E aí agora passo a dar um recado mais institucional, certo? Primeiro, enfim, justificar a ausência da secretária Esther, que está em viagem ao Rio, como já comunicou oficialmente a SECOR. Reforçar também que a SPI e essa gestão especificamente tem sido aberta à SECOR, certo? Então, sou testemunha disso, que nas discussões de concurso, nas discussões de sistema, eu, pelo menos, tenho sido instruído a ouvir a SECOR nas suas proposições, mas eu digo que esse movimento da carreira também tem tido um rebatimento adicional, que a SPI, nesse momento, eu acho que também muitos sabem, também está passando por um período de transição, certo? Uma transição menor, mas é uma transição. Três diretorias assim estão em processo de transição, certo? Eu acabei de ser indicado lá para a diretoria do ciclo, o Jorge Abrão para a diretoria do planejamento, certo? Ainda está definindo-se lá a questão da diretoria de infraestrutura, e mesmo na diretoria social algumas mudanças ocorreram com a saída do Jorge, enfim. Eu acho, assim, a impressão que eu tenho é que a gente está tendo alguma inflexão, talvez, ou essas transições são um ponto de chegada de um processo que se inicia já no ano passado, mas eu acho que com o que dialoga aqui com a gente tem um importante marco no final do ano passado, quando a gente fez uma reunião no Conceplan, o Álvaro, o Márcio talvez sejam testemunhas disso, quando a gente lançou a SPI, a ideia das agendas de desenvolvimento territorial, junto com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento, que traduz uma visão da SPI de fortalecer um sistema nacional de planejamento. Esse sistema nacional de planejamento para a SPI tem duas características fundamentais. Primeiro, que ele tem que ser federativo, certo? A gente tem que ouvir os estados, tem que ouvir os municípios na construção do planejamento nacional. Então, a gente está caminhando para isso. Cito também um evento que fizemos em maio desse ano com os prefeitos de municípios acima de 200 mil habitantes. Foi a primeira vez que eu vi a SPI exercendo o seu papel de coordenação de planejamento, botando ministérios da esplanada para dialogar direto com as prefeituras em torno do PPA, certo? O objeto é o PPA, que concretiza mais, né, o nosso planejamento e que está sendo objeto dessa interlocução. Outro elemento fundamental desse Sistema Nacional de Planejamento é o seu elemento democrático participativo. Então, a SPI está fortalecendo também, além da discussão federativa, uma discussão de participação social no planejamento. O caminho que a gente tem encontrado tem sido pelo Fórum Interconselhos, mas eu acho que isso ainda é um caminho que precisamos explorar mais, mas a intenção é cada vez mais fortalecer essa esfera participativa. Então, do ponto de vista institucional, eu acho que essas reflexões da carreira têm, de certa forma, Eduardo, se rebatido, tem um rebatimento institucional na SPI que começa a rediscutir, então, essa ideia de Sistema Nacional de Planejamento,
repensando também o seu papel na esplanada, porque esse sistema tem que ser horizontal, tanto na esplanada, quanto também na relação que a gente tem com os estados, certo? É uma relação entre iguais. E essa construção tem sido uma construção conjunta. Então, reforço de novo o Álvaro como um símbolo dessa colaboração que tem tido o Ministério do Planejamento do Estado, certo? Com o Estado do Rio Grande do Sul, no caso, o presidente do Conceplan vai estar presente no seminário, nosso secretário estadual de Planejamento da Paraíba, assim como o Márcio, que é lá da Secretaria Estadual de Planejamento do Estado do Espírito Santo. Mas esse tem sido o movimento, certo? De reforçar o Sistema Nacional de Planejamento. Para quem esteve no nosso seminário também do dia 16, ouviu a própria secretária Eva falar de planejamento construído em rede com os estados. Eu acho que esse é um caminho que a gente precisa explorar mais. Eu acho que ainda estamos iniciando, é um processo, tanto o processo da participação quanto esse processo com os estados, mas a ideia é que a gente está fazendo isso já com o olho também no PPA 2016-2019. Então, a ideia é que o nosso próximo plano seja um produto, ou pelo menos parte dele, um produto desse movimento que a gente começa agora, certo? A gente já começou com esses movimentos a construir o próximo PPA e queremos fazer isso dentro de algo que a gente possa chamar no futuro de um sistema de planejamento. É isso. Obrigado a todos, obrigado Eduardo em particular, Esther, Roberto.